Juntos novamente, damos início ao nosso grupo de conexão bíblica sobre o tema Frutos do Espírito. Hoje, um dos últimos capítulos, que nós preparamos para esse tema. E nos últimos capítulos, o último, particularmente, nós tratamos de algo diferente, do que víamos falando, que era todo o mecanismo, tudo aquilo que existe na palavra de Deus, com o propósito de nós atingirmos aquele plano de Deus para nós, que é produzir a natureza de Cristo em nós, que são os frutos. E tratamos então dos obstáculos, na semana que passou. E hoje é o segundo a respeito dos obstáculos e último, porque o nosso foco tem que ser buscar os frutos, mas nós devemos conhecer aquilo que se opõe a isso e que é crescente. Tratamos a semana passada daquilo que Jesus falou sobre esse tempo que viria, um tempo de obscuridade, de névoa, na questão da fé, ofuscando o brilho de Cristo, e que é uma coisa que tem acontecido. E esses obstáculos é que nós estamos tratando. Mas antes de tudo, antes de darmos início ao assunto de hoje, vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração que está lá na carta aos Efésios. Mas vamos trazer essa oração para nós. Nós estamos nessas condições orando sobre a palavra, orando aquilo que está nas Escrituras. E começamos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda que sejamos poderosamente robustecidos pelo seu Espírito em vista do crescimento da nossa nova natureza. Que Cristo habite pela fé em nossos corações, arraigados e consolidados no amor, a fim de que possamos compreender toda a dimensão do amor de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejamos cheios da plenitude de Deus. Essa é a nossa oração dessa noite, e amém. Bom, vamos aí à nossa primeira tela. Estamos então tratando dos obstáculos, e o assunto é a impiedade crescente. Nós começamos a falar isso a semana passada, e vimos que era anunciada pelo próprio Cristo, e depois pelos apóstolos, A impiedade sempre existiu ao longo da história da humanidade e sempre teve momentos de crescimento muito grande. Vamos ler aí esse texto de Romanos, capítulo 1, 18 a 32, porque ele é importante para a nossa reflexão. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Então, estamos chegando aqui na tela, 18 a 32, e tem a ver com o contexto do nosso assunto de hoje, que são obstáculos, ao desenvolvimento do mandamento de Jesus Cristo em cada um de nós. E está escrito assim: a ira de Deus se manifesta do alto céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Vamos guardar essa frase, olha. Deus revelou com evidência aquilo que se pode conhecer dele mesmo. Então, se tem algo que se pode conhecer de Deus, esse algo está revelado em nós mesmos. No que nós somos, no nosso corpo, no mecanismo do nosso corpo, em tudo que acontece, para que nós possamos ver, ouvir, entender, ter um pensamento, ter inteligência, e tudo isso está dentro do homem, Então, continuando no versículo 20, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, nós não vemos Deus, mas as perfeições dele, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência,
aquela inteligência que está no homem, por suas obras, de tal modo que não podem se excusar. Então, o homem tem condição, sim, de perceber as perfeições invisíveis de Deus por meio das obras que foram criadas e que dão testemunho. Porque conhecendo a Deus, por meio das obras, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos. E isso se lhe obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Então, vocês estão vendo que existe uma tendência, né, na humanidade de ir tirando o foco do Criador, que está revelado em toda a criação, e partindo para a criatura. Por isso Deus o entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Isso é palavra pesada, já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. E hoje em dia continua acontecendo agora a nível aí mundial. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homem a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Estamos vendo que isso é uma degeneração, é algo que está acontecendo hoje e que está sendo trazido ao meio social normal, né? Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos, e aí vem uma descrição de toda forma de impiedade, né? Repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes aos pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como aplaudem os que as cometem. Bom, esse texto é muito pesado, né? Ele está resumido aí na tela, mas aí destacando alguns pontos de destaque, né? Desatenção à revelação evidente de Deus, é uma tendência dos homens. Ele admira a natureza virou agora um Deus, mas não, a natureza revela o Deus verdadeiro, né? Desatenção à revelação evidente de Deus, porquanto que se pode conhecer dele, eles leem em si mesmo, né? Todo o nosso corpo, ele é uma coisa tão maravilhosa que deveria nos levar a reconhecer Deus, né? Em evidência, até evidentemente, né? E chama a atenção que desde a criação, todas as perfeições invisíveis de Deus, seu sempre eterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não tem como se excusar. Quando o homem começa a ver essas coisas, e excluindo a fé, o que acontece? Eles começam a se julgar sábios, estão descobrindo coisas que aparentemente veio da própria inteligência, e pretendem ser sábios. Isso anula a fé. Isso tira o foco daquilo que estava ali para revelar o Criador e passa a dar importância para a criatura. E daí, então, reduzindo a fé, a liberdade do homem passa a ser usada para a falsa liberdade, que é aquela que leva ao pecado. E isso, levando ao pecado,
que é a imundícia e a depravação, o homem torna-se escravo, né? Então, esse processo aí, que eu disse, e estou repetindo, já aconteceu muitas vezes, levado a extremos, e hoje em dia é crescente no nosso meio, né? A gente precisa ter consciência disso. Vamos então dando continuidade. Hoje nós vamos falar de um dos maiores ídolos do tempo moderno. E ele causa até surpresa quando a gente traz aqui esse assunto, porque parece que não era para estar aí aquele que eu estou levantando como um dos maiores ídolos, a ciência. A ciência, ela não tem, ela criou tantas coisas admiráveis, tantas coisas que trazem conforto, que trazem proteção para o homem, que trazem facilidades para o homem, né? Que ela passou a ser algo assim como que extremamente valorizado, né? E é lógico que a gente tem que avaliar a ciência como algo que tem uma verdade dentro do processo científico, né? Tem uma verdade mesmo. Então a ciência, nós podemos dizer que ela tem méritos e deméritos, né? Vamos verificar, por exemplo, qual é o mérito da ciência, aquilo que está dentro dela e que tem que ser valorizado, né? É observar e estudar a criação, procurando desvendar a verdade dos fatos. Então, ela nada mais está fazendo do que ver e estudar e analisar aquilo que Deus mesmo colocou ali para que o homem descobrisse, né? Observar e estudar a criação, procurando desvendar a verdade, é um grande mérito. Porque a ciência, ela não aceita algo que não seja comprovado, medido, provado, que é uma maneira dela dizer isto é verdade, né? Mas ao fazer isso, ela está cada vez mais se aprofundando naquilo que Deus criou, né? Tem um Provérbios lá no capítulo 25, versículo 2 do livro dos Provérbios, que diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar uma coisa, e a glória dos reis, e aí fala reis, né? Porque é o provérbio daquele povo antigo, daqueles livros de sabedoria, né? Mas ele vale para toda a autoridade, né? Então, a glória da autoridade é esquadrinhar aquilo que está ali, está colocado ali na criação, e descobrir aquelas coisas. O problema está em como eu me coloco pelo fato de ter descoberto algo que estava ali na criação, né? E aí vem o demérito. Pretendendo-se sábios por ter descoberto aquilo que estava oculto e que veio de Deus, nessa pretensão eles vão tendo dificuldade de reconhecer Deus e afastam-se da fé, tornando a escalada de conhecimento, na verdade, uma torre de Babel. Isso é um exemplo que está na Bíblia. Quando os homens começaram a descobrir os primeiros mecanismos aí de construção, de técnicas, né, que eram coisas que estão aí implícitas dentro da natureza, eles se julgaram já sábios e acharam que poderiam construir uma torre. Eles tinham uma ideia de que existia Deus e que era no firmamento, no alto do céu. Então, vamos construir uma torre para chegar lá, né? É lógico que é uma coisa para nós hoje, que já conhecemos muito mais dessa ciência que vem de observar a natureza, já conhecemos muito mais. É lógico que para nós hoje isso era uma atitude muito infantil, sem noção. Eles não sabiam nem que estavam num globo, que estava ali no meio de um universo infinito, né? Mas a ideia não mudou, né? Hoje ainda o homem ele vai desenvolvendo toda uma técnica, né? Uma técnica grande, e aí vai conseguindo resultados e começa, a partir dessa técnica, obter, então,
meios de prolongar, por exemplo, a vida, de longevidade, meios de conseguir os sistemas de comunicação cada vez mais eficientes, né? Portanto, ele vai crescendo em onisciência e depois meios de conhecimento cada vez mais aprimorado, né? Então, vai podendo criar recursos de transformar a natureza, de avançar, né? Construir obras gigantescas, que seria a onipotência. Ele está, na verdade, buscando características, atributos de Deus, de onisciência, de onipotência e onipresença, né? Ao fazer isso e atribuir a glória a si mesmo, e não a glória a Deus, estimula a descrença. Valoriza-se, então, a criatura em relação ao Criador. Voltando à tela anterior, vejam o que está acontecendo, né? Ele vai buscando, naquele conhecimento, né? Ele vai descobrindo coisas e, por não dar glória a Deus, por não dar esta glória a Deus, mas retê-la para si mesmo, eles se pretendem sábios, e a partir daí esmorece a fé e entram no pecado. Então vão caindo, vão se distanciando de Deus. Então, vamos lá, continuando então. A ciência, por ser algo humano, ela tende a valorizar a criatura em lugar do Criador. Quando pega a glória para si mesmo, está valorizando a criatura em lugar do Criador. Aquilo que deveria apontar para Deus, todas as descobertas, todas sem exceção, deveriam apontar para Deus, passam a ser, não, foi o homem que descobriu aquilo, né? Então, nós vemos aí que, a partir daí, o homem vai formando uma ideia sobre coisas cada vez mais avançadas, né? Por exemplo, a questão da origem do universo, a teoria da evolução, da geração das espécies, né? E a semente de incredulidade a semente da incredulidade, ela está contida na suposta incompatibilidade entre a origem científica do universo, que é comprovada pela ciência, e a teoria da evolução das espécies, que também é comprovada pela ciência, e as escrituras sagradas, né? que tem um aspecto para a origem do universo e um aspecto para a criação do homem, né? Um outro aspecto para a criação do homem. Aparentemente são incompatíveis. Se a gente olhar assim sem atenção, cria aí um conflito que gera incredulidade, né? Semente de incredulidade crescente. E é nesse aspecto que a gente está alertando sobre o perigo, né, do homem valorizar demais esse processo de conhecimento crescente. Bom, nesse processo da ciência comprovar fatos em cima da verdade provada por medição, por aquilo que vê e que apalpa, que sente, que descobre ali por experiência, né? Acontece o seguinte: ao descobrir algo, a posição da igreja é que a gente quer questionar, porque existe um erro também da parte da igreja, né? O desenvolvimento da ciência que acontece por pessoas não necessariamente cristãs, promoveu um distanciamento entre a igreja e todo esse processo científico, com desatenção àquelas descobertas. Isso é um erro, não poderia. Se a própria palavra diz que a criação dá testemunho de Deus, e um testemunho evidente, né? E do seu poder, se a criação dá testemunho disso, as descobertas da ciência são testemunhos desse poder e dessas coisas que
que Deus quis deixar ali para que nós descobríssemos, né? Então aí, afastar-se desse processo, ou ficar manter-se em distância, sem interagir com isso, é um erro. Porque o método científico de busca da verdade na natureza está respaldado pelas escrituras que afirmam que a natureza é um testemunho do poder divino, né? É um testemunho. E afirma isso em vários textos, tá? À medida que você vai lendo a Bíblia, isso é demonstrado em vários textos, sem contar que o próprio Jesus usava muito o paralelo da natureza para revelar as coisas de Deus, os planos de Deus e o propósito de Deus, né? Então, esse distanciamento foi um erro da igreja. Toda descoberta relativa aos mecanismos naturais contém algum testemunho do Criador e podem trazer revelações. Olha, isso é uma frase importante para nós guardarmos, porque ainda vêm descobertas pela frente. E quando elas forem comprovadamente verdade, porque, óbvio, a ciência também já errou muitas vezes, só que ela vai corrigindo com o tempo, né? Mas aquilo que é comprovadamente verdade, provado, né, ali, isso, com certeza, conforme a Escritura, contém algum testemunho do Criador e pode trazer revelações. Vamos então em frente. Existe o Salmo, né? Davi escreveu muitos dos Salmos, e Davi foi um homem cheio do Espírito. A Bíblia diz que ele tinha um coração do tipo de Deus, o coração dele acolhia de modo amplo, né, a presença do Espírito Santo. Ele era ungido, ele era ungido pelo Espírito, era um dos poucos ungidos que o Espírito Santo, na primeira aliança, ele estava em medida, só em alguns homens, né? E eram os profetas, os sumos sacerdotes e os reis, né? Então Davi escreveu muitos salmos e nesse Salmo 102, versículos de 1 a 3, ele escreveu assim, ó: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais se esqueça de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. Então está aí, ó, sara as tuas enfermidades. Qual a conclusão que a gente tira dessa afirmação, respaldada pelo Espírito Santo, que qualquer enfermidade que é curada, na verdade foi curada por interferência de Deus? Aí alguém pode falar, não, mas a maior parte das enfermidades hoje em dia são curadas por remédios. Pois bem, vamos entender então, todos os remédios deveriam ser razão de ação de graças, pois existem por obra do Criador. Ele introduziu suas propriedades de cura. Os elementos que Deus fez, na hora que ele imaginou cada um dos elementos para gerar aqueles materiais, dentro deles ele introduziu propriedades de cura, mesmo que seja pela ação da mistura com um elemento com o outro, até das reações entre eles, mas aí vai obtendo os remédios, e esses remédios, portanto, deveriam ser razões de ação de graças a Deus. Esse era o jeito certo. E é aí que eu vejo que cai, porque parece que quem inventou o remédio foi o homem. Mas não é, ele está lá na criação, Deus o colocou lá, sabendo que a inteligência do homem chegaria lá, e dando a oportunidade do homem usar isso para glorificar o seu nome e não o próprio nome. Então vocês estão vendo como é complicado esse método que deveria causar um crescimento na fé e, na verdade, causa um afastamento da fé. Lembramos que tudo foi feito por Deus, tudo foi feito pelo Verbo, e sem Ele nada foi feito. Nada significa que não tem nada que é feito sobre a terra, que não tem a sua origem na criação de Deus. E, portanto, aí estaria a razão para glorificar o seu nome em tudo aquilo de bom que vai sendo conquistado pelos rudimentos do mundo. Eu sei que Deus pode sarar as enfermidades de modo sobrenatural. Isso é comprovado. Jesus deixou claro isso, e os apóstolos também, né? Esse método sobrenatural
é aquele que não depende da criação. Mas os remédios, eles são extraídos da criação e também têm a mesma origem no coração de Deus. Então, razão para a ação de graças, né? Vamos em frente. A história da humanidade e seu relacionamento com Deus, né? Vamos ver aonde que está isso. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é a história da humanidade e seu relacionamento com Deus. Toda ela, do começo ao fim, é um conteúdo que mostra a totalidade dessa história, a história do ser humano, né? Numa interação com Deus, né? Se a gente vê o livro do Gênesis, o capítulo de 1 ao 4, são os 4 capítulos que tratam da criação. No capítulo 5 em diante, já começa a história do homem vivendo na terra, os filhos de Adão, e dos filhos de Adão vai chegar em Abraão, vai chegar em Noé, Abraão, depois em as 12 tribos de Israel, já é a história do povo de Israel, né? Então, do 5 em diante já começa a história, mas do 1 ao 4 é a criação, né? Do capítulo 5 em diante, e todo o Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento, é a história do povo hebreu, e ali vai se somando os livros sapienciais e os profetas, né? Os livros dos profetas que transmitiram aquilo que Deus disse. Então, se a gente comparar toda essa história aqui como um crescente, trazer assim o nível de revelação que ela contém, como uma intensidade de luz, nós podemos dizer que o Gênesis, capítulo de 1 a 4, é um alvorecer, é um momento de que, comparando com o dia, né, que o sol está se manifestando lá no alvorecer. Começa a vir as primeiras luzes, né? Por que isso? Porque nós temos ali 4 capítulos só para falar de toda a história da criação, que são trilhões e trilhões de anos, né? Então ali, cada palavrinha que está ali não é mentira, elas são verdade, elas contêm algo muito grandioso, né? Mas que precisa de uma revelação muito grande. Por isso, não é algo simples. Ali está contido aquilo que importa, e ir além disso é algo que você está andando no escuro, né? Então, aquele é o alvorecer. Já essa segunda parte de que nós falamos, a história do povo hebreu, os livros sapienciais, os profetas, ali vai intensificando uma luz. Por que vai intensificando? Porque cada vez mais vai revelando Deus. Cada vez mais vai mostrando como que seria a interação, esse relacionamento com Deus, como que seria intensificado, né? E por isso é o anúncio daquele que é a luz e que viria e andaria na terra como luz dos homens. Eu sou a luz do mundo, dizia Jesus. Tudo aqui apontava para ele, né? E é um crescente. Então é como se depois do alvorecer o sol vai se levantando até chegar o meio-dia, né? A plenitude da luz. Então diríamos assim que os 4 evangelhos são a plenitude da luz. É quando Jesus nasceu e anda pelo mundo até a sua morte e depois a ressurreição. Então esse período aí, contido nos 4 evangelhos, é a plenitude da luz. Depois então começa a se olhar no sentido oposto, começa a se ver esta luz como um período em que está fazendo o reconhecimento daquela luz que se manifestou plena na Terra naquele período. E esse reconhecimento é feito pelas cartas às igrejas, pela pregação dos apóstolos, e depois o que os apóstolos escreveram sobre Jesus Cristo. E sobre os Atos dos Apóstolos, todos aqueles livros, eles estão falando referente a essa luz. Assim como antes o Antigo Testamento anunciava, esses daqui proclamam aquela luz. Mas a luz intensa está lá, a revelação intensa está lá. Para nós, o que está muito claro é o Evangelho de Jesus Cristo. É a oportunidade de você
cumprir o plano de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo sendo gerado no homem e a possibilidade disso acontecer. Isso é o que importa para nós. E por último, vem um livro só, o Apocalipse, que vai falar do encerramento desse período, deste universo, e estendendo-se à eternidade, então. Que novamente é algo que se vê bem de longe, bem de longe. Assim como a gente olha a criação bem de longe, essa vida eterna também é vista bem de longe. Então, esse livro aqui, que mostra todo esse crescer de luz e depois esse crepúsculo lá no fim, né, do Apocalipse, então ele tem revelações. Mas hoje nós estamos tratando aqui desses 4 primeiros capítulos, vamos falar da criação. Então, eu tenho que tomar certos cuidados, porque ali a revelação não é tão intensa quanto no Evangelho, né? E para a gente tratar disso, para questionar essa questão do Gênesis com a evolução, com a teoria da evolução e o Big Bang, né, que é uma das razões dos homens ficarem confusos, principalmente os cristãos, em relação ao fato que está comprovado pelas descobertas, pelos arqueólogos e tudo mais, e a palavra de Deus. Para poder tratar sobre isso, nós vamos ter que pensar naquele momento da criação e falar e buscar entendimento sobre isso. Mas cabe uma ressalva importante. Eclesiástico, capítulo 3, versículos 22 a 26. Vamos lá. Eclesiástico, no Antigo Testamento. Esse também é um dos livros sapienciais, né? Vamos lá. Eclesiástico, capítulo 3. Vamos lá, do 22 ao 23. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras. Então, isso é uma recomendação de sabedoria, tá? Pois não é preciso que veja com os teus olhos os seus segredos. Acautela-te na busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus. Pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade. Bom, vimos aí que precisa ter um cuidado. Nós vamos ver coisas que não foi revelada completamente. Foi revelado o que importa apenas, né? Mas não está totalmente. Então a gente não pode pensar que vamos trazer aqui um ensinamento sobre a criação. Mas vamos trazer uma teoria sobre isso. Tá? Uma teoria que cabe ser julgada, mas que a gente vai tentar compatibilizar com essa teoria científica sobre a criação e sobre a geração do homem ao longo de um processo evolutivo. Né? Então, nós vamos tentar fazer um paralelo, porque se tem fatos que comprovam que houve uma evolução, como fica isso diante da palavra de Deus? Como fica isso diante do Gênesis, capítulo 1 e 2, que trata da criação, realmente, né? Então, vamos falar alguma coisa sobre isso. Gênesis, então, é a visão do planeta Terra. Aqui tem uma questão seguinte. A gente, logo de saída, começa a ver que, do ponto de vista bíblico, existe um modo de falar da criação bem diferente do modo que a ciência conclui, né? Porque a ciência está olhando e vendo aquilo que foi um processo cronológico da coisa. Mas do ponto de vista de Deus, que é o Criador, qual era a visão para criar esse universo que nós vivemos? A visão de Deus era criar um lugar onde fossem gerados os filhos de Deus, né? Portanto, se nós vemos lá nas Escrituras, a visão
de Deus na criação tem um foco inicial no planeta Terra. E daí vai para o universo, céus e terra, né? Esse foco no planeta Terra é porque é ali que importa. Mas você vai falar, nossa, mas por que Deus fez um universo tão gigante, infinito, infinito, e para nós criar um planetinha lá que é que nem um grão de areia, e toda a criação está fundamentada nesse planeta? Isso é o modo de Deus. Isso já é uma coisa que serve para nós, já é revelação, né? Porque você pode ver, quando Jesus veio no mundo, havia grandes nações desenvolvidas para a época, né? Estava lá o Império Romano, estava lá o Império Medo-Persa, estava lá o Império... tinha lá o Egito ainda grande, né? Cidades poderosas. Jesus veio para uma cidadezinha chamada Belém, que era uma das menores cidades de Israel, uma das menores, né? E a Bíblia diz, e tu, Belém, de forma alguma é a menor das cidades, pois de ti saiu o Cristo, aquele que é o Senhor, de ti saiu Cristo, que é o Salvador e Senhor, né? Então, pegando um paralelo disso, o planeta Terra, do ponto de vista da criação de Deus, ele não é de forma alguma um grão de areia lá no meio, ele é aquele lugar onde são gerados os filhos de Deus, e isso coloca em nível de importância. No começo a igreja julgava a Terra o centro do universo. Mecanicamente, em termos de astrologia, astronomia, que seja, ela não é o centro do universo, né? Mas, do ponto de vista de Deus, é o centro, né? Porque é ali que são gerados os filhos de Deus, né? Então, essa visão é importante a gente ter. E isso vai ser coerente com o Gênesis. Nós vamos ver daí para frente nos 7 dias da criação, analisando os 7 dias da criação. Então, vamos só. Eu estou pensando que a criação foi um processo, assim como a ciência tem demonstrado, um processo cronológico. Foi tudo acontecendo na cronologia, né? Enquanto que aqui no Gênesis, os 7 dias não parece ter nada a ver com cronologia. E vamos então entender por que isso. Como levar isso e aquilo para um consenso, para uma harmonia? Porque uma coisa que é comprovada, ela certamente não nega o que o Criador fez, né? Não nega, ela, ao contrário, vem acrescentar, né? Porque toda a criação revela aquilo que Deus fez, né? E esse é o nosso propósito hoje aqui, né? Então vamos pensar assim, do ponto de vista da ciência, se alguém fosse ler isso aqui, ia falar, não, primeiro dia da criação. Olha quantas incoerências. Como pode ter o primeiro dia se não está criado o planeta, se não está criado o Sol que faz acontecer um dia, se não está criado nem nada? Como que pode ser o primeiro dia? E ainda termina dizendo que veio a tarde e a manhã, né? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, né? Mas que dia é esse? E se a gente olhar rapidamente para o segundo dia, aí Deus criou as águas de cima e as águas de baixo. Que negócio é esse de água de cima e água de baixo? O que era em cima, o que era embaixo? Se não existia nada, né? Então, pensando nisso, se a gente parar e refletir e falar, não, tem verdade dos dois lados, né? E aí você começa a pensar assim, mas espera aí, o que seria esse dia? Por que é chamado de dia? Por que ele, antes de criar a luz, ele já chamou de dia algo quando não existia a luz, né? Então, a gente começa a pensar, e aí, com a ajuda do entendimento, dá para a gente concluir algumas coisas, né? Vamos pensar o seguinte, aqui está sendo criado algo extraordinário, que é todo o universo que nós vivemos, é algo muito grandioso. Mas se a gente pensar numa fábrica qualquer, sei lá, vamos pensar numa fábrica de automóvel, né?
E vamos pensar, sei lá, na primeira fábrica lá, do Henry Ford, lá começou a criar os primeiros carros, né? Quando ele fez isso, rapidamente ele cresceu, época da Revolução Industrial e tudo mais, né? Então, a fábrica estava toda equipada, né? Tinha condição de fazer o carro desde do parafuso da roda até o motor, todo o sistema de explosão, tudo aquilo, tudo, ela estava equipada, né? E tinha a pessoa responsável em cada área, como todas as fábricas têm até hoje, né? E tinha recursos para isso, tinha energia, tinha tudo, tinha todas as condições. Porém, se o Henry Ford, que era o manda-chuva lá, né, chegasse lá um dia, abrisse a porta da fábrica, eu quero que vocês façam agora um novo modelo de carro. Ia ficar todo mundo olhando para ele e falar, um novo modelo de carro? Não sai. Tem todo o poder para fazer, mas não sai, né? Porque não existe nada que seja criado que antes não tenha sido pensado, projetado, né? Tenha sido concebido. E depois, então, entra o poder para realizar aquilo que foi concebido. Então, a gente pode encarar, e eu acho que é bem defensável, que os 7 dias da criação não são a criação em si cronológica, mas são a criação feita na mente de Deus. E aí a gente vai entender algumas coisas importantes. A importância que Deus deu para o planeta Terra, primeiro de tudo, né? Então, vamos pensar assim. Se isso aqui é um dia de concepção, e aí vem o termo luz, né? Dia, relacionado ao dia, né? É um termo importante para gerar coisas. Quando a mulher dá à luz, diz que quando a mulher gera um filho, disse que ela deu à luz, né? Trouxe aquela vida à luz. Então, trazer a própria luz à luz é um período de concepção, onde começa como? Começa igual as escrituras, né? Começa lá com um alvorecer. Eu vou inventar a luz. Primeiro eu tenho que pensar como é que ela é, como que ela se propaga, quais as suas propriedades, o que ela é em si, se ela é uma energia, um material, se ela tem uma massa, se não tem massa. Nossa, um absurdo de coisas, né? Como que ela se manifesta, né? Então, a imaginar isso é necessário para que depois se libere o poder para realizar, senão não acontece a luz. Se a fábrica do Ford lá, se ele chegasse e pedisse um novo modelo, e ficasse todo mundo assustado, não, vamos fazer um carro aqui, vamos fazer um carro que fizesse um carro, saía um absurdo de carro e não seria o que ele queria, com certeza, porque não era aquilo que ele não tinha concebido aquilo, não tinha dado o projeto. Então, a cada dia de concepção é trazer à luz aquilo que está sendo concebido, trazer à luz. Então, aqui no caso, era a própria luz. Ele definiu trevas e luz, e toda a propriedade da luz desse universo, nem é a luz de Deus, é a luz que opera nesse universo, a luz que está nas estrelas, né? Então, essa luz tinha que ser pensada, porque ela é fundamental no sistema. Aí Deus acontece um processo crescente de revelação, de concepção, ele vai atingindo o máximo, e depois, então, vai tendo um acabamento e encerra, acabou. Terminou o primeiro dia. Vem um período de descanso, vem a tarde e amanhã. Tarde e amanhã é o período da noite, de descanso. Da noite em relação ao quê? A Deus? Não, em relação àquilo que ele criou. Acabou, não tem mais nada para criar da luz. Está na mente de Deus. Segundo dia, aí Deus vai imaginar todos os elementos, água de cima, é que Deus sabia que ia ter aqueles elementos que seriam voláteis e outros que seriam mais fluidos, mais líquidos, né? E estabeleceu que entre eles, o espaço entre eles, seria algo que ele chamou de firmamento, e que os homens dariam o nome de céu, né? Isso, na verdade, é a atmosfera. Então Deus imaginou aqui a atmosfera formada pelos elementos fluidos, todos os tipos de gases, todos os tipos de líquido,
como seria, tem que estar na mente, senão o poder não pode realizar aquilo que não foi concebido. Então, a mesma coisa, ele começa a pensar em todos os tipos de gás, mas a mente de Deus pode fazer isso? Pode fazer isso? Oh, se um computador hoje vai dar... Se você quer saber qualquer coisa, hoje você vai no Google e põe lá que vem a instrução como fazer, até comida tem como fazer. E imagina a mente do Criador, da mente daquele que é o eu sou, desde o início de todas as coisas, né? Então ele vai concebendo tudo perfeitamente, perfeitamente, porque tem que ter uma direção para todo o poder criador que está nele mesmo, que está no Verbo e no Espírito. O Verbo e o Espírito é que vão impulsionar essa criação. Mas antes, na mente de Deus, tem que se manifestar essa luz. Então foi dada à luz todos os elementos fluidos, que são os gases e os líquidos, e disse que o espaço entre eles seria chamado de firmamento e céu. Vem então o terceiro dia. E no terceiro dia, ele imagina que essas águas de baixo, que ainda não sabemos o que é embaixo ou em cima, mas essas águas de baixo se ajuntariam e formariam algo que ele chamava de mar, e por outro lado apareceria um novo elemento. Então, o terceiro dia é realmente a criação do elemento árido, e por aí tem muitas coisas, né? Tem todas as rochas, toda a estratificação dessas rochas que formam a terra, o pó da terra, né? Todos os tipos de minerais, né? Dos metais, tudo o que é composto da terra. Tem que imaginar, porque senão não vai existir. Acontece que antes de criar o planeta, Deus já pensou que esse elemento árido, e a gente está aprendendo pela própria palavra dele, que esse elemento árido, junto com as águas, junto com os gases e junto com a luz, seriam o ambiente propício para o primeiro modelo de vida, que é as plantas. Então ele imaginou nesse terceiro dia as plantas, ervas e a modo de reprodução, que são as sementes, as árvores e os frutos, e viu que era bom. Ele já tinha falado isso lá quando ele concebeu a luz, viu que a luz era boa. E aqui ele viu que tudo isso, esse primeiro nível de vida que estaria nesses elementos era bom, mas esses elementos ainda não existiam, os gases ainda não existiam, a luz ainda estava tudo na mente de Deus, né? Então foi o terceiro período de concepção. Vamos para o quarto dia. Aí, Deus então, que estava preocupado em gerar a vida, ele pensou nesse mecanismo do primeiro princípio de vida lá no terceiro momento de concepção. No quarto momento, mas aonde vai estar tudo isso, né? Onde vai se localizar, onde vai se alojar os gases, com a presença da luz, e os líquidos, e o elemento árido, e as formas primárias de vida, que são os vegetais, aonde eles vão ser. E aí ele imagina, então, todo o mecanismo do universo. É por isso que eu disse que a partir da Terra, ele vai pensar, a partir da Terra, onde seria o lugar, onde teria condições propícias para gerar vida, ele começa a formar toda a concepção do universo, né? Então, ele pensou nos luzeiros, que seriam as galáxias, e nas estrelas, que separariam os dias da noite, né? E, além disso, pensando na Terra mesmo, haveria a estrela, que faria a condição adequada para o dia, e o satélite, que faria a condição de iluminação da noite. Então ele bolou esse astro, e a partir desse astro, todo o mecanismo do universo, das galáxias e das forças envolvidas, de tudo que teria que acontecer para que surgisse esse planeta. E esse era o planeta Terra, né? Entre bilhões e trilhões de outros. Porque para Deus, isso tudo que está sendo criado,
tinham um propósito e era bom que fosse assim. E Deus viu que era bom e foi aí que surgiu, então, que ficou estabelecido todo o processo de concepção do universo em si. Então estava pronto. Agora tinha o lugar onde estariam onde se manifestaria a luz, onde estariam os elementos fluidos, de líquidos e gasosos, onde estaria o elemento árido e já as primeiras formas de vida, e seria em planetas que estariam espalhados, e especialmente no planeta Terra, né? Então está concebido. No quinto dia, como é que fica? Aí vai surgir um novo tipo de vida, vai ser concebido por Deus em sua mente. Veio a tarde e amanhã, resolveu a questão do universo, aí vem então um tipo superior de vida. Ele determinou que as águas se acumulassem de uma multidão de seres vivos, né? Todo tipo de seres vivos, aqueles grandes, gigantes e os pequeninos, tá? Tem que imaginar todos, não existe um parafuso, pequeno que seja, no seu automóvel, que alguém não pensou nele, não posicionou ele, não deu um número ou um nome para ele, e não determinou que ele fosse fabricado em algum lugar, e depois fosse levado até ali e colocado ali. É isso que precisa ter, porque senão não é gerado, nada é gerado, né? Então, esses seres vivos todos foram pensados aí. E aí, então, ele definiu seres vivos que estariam aonde? Naqueles dois elementos primeiros que se formaram. Primeiro nos ares, que são os gases, e depois nas águas, que são os mares, né? Então, os primeiros seres vivos que surgiram na mente de Deus, não é o processo evolutivo ainda, foram concebidos para o ar e para o mar. E Deus viu que era bom, né? Que eles se multiplicassem e enchessem as águas e os ares. E aí veio então o especial sexto dia. Aí Deus vai conceber na sua mente, e é um momento de concepção importantíssimo, que é o sexto dia, os animais que andam sobre o elemento árido. Produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens. Esse produz a terra tem que ser concebido, está na mente de Deus, ele está pensando em cada um deles, dos microscópicos até os maiores, né? E Deus viu que esses elementos que estariam sobre o elemento árido, que esses seres que estariam sobre o elemento árido, era bom. Esse era o sexto dia. E nesse sexto dia, então, Deus falou, agora eu vou conceber na minha mente aquele que é o propósito. Por isso que o sexto dia é o dia em que se praticamente termina a obra de Deus no sexto dia. O sétimo dia já é um dia de descanso para Deus. Então, o máximo da criação é esse aqui, ó. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele vai reinar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda terra, e sobre todos os répteis. Criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus, o homem e a mulher. Criou como? Na mente. Criou o homem e a mulher, macho e fêmea, assim como os animais, né? Isso na mente de Deus foi concebido. E deu a ordem a eles que eles se multiplicariam e frutificariam e encheriam a terra e dominariam sobre todos os animais, né? E deu por alimento as ervas. Esse é um outro mistério que um dia a gente vai falar, hoje não. Mas é interessante isso aqui. Mas tudo bem, vamos deixar aí. Então Deus 2 vezes viu que era bom os animais que andariam sobre o elemento árido, e depois então o homem, e no homem, esquecemos de escrever aqui na tela, mas era muito bom. Quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Era mais do que o restante, né? Então aqui era o propósito. Está tudo na mente de Deus. Então agora nós vamos dizer o seguinte, como que a ciência fala? A ciência fala o seguinte, não, tudo que foi criado realmente tem uma origem. Isso a ciência já viu.
Sabe por quê? Porque todos os astros, e todas as galáxias e tudo que há nesse universo, ele está em um processo de expansão. Nós já estamos chegando aqui no fim, né? Mas vamos continuar. Tendo um processo de expansão. E olhando, essa expansão, ela acontece a partir de um ponto. Então, todas as coisas estão se expandindo a partir de um ponto. E a ciência fala, nós podemos até determinar qual é esse ponto. É uma coisa assim, de bilhões e trilhões de anos atrás, né? Mas aquele ponto existiu, e a partir dali tudo foi expandindo, tudo foi formado. E isso ele deu o nome de Big Bang, né? Big Bang, né? É o momento em que surgiu aquela força que gerou tudo. Aqui a ciência que tinha que reconhecer que está apontando para Deus, né? É óbvio isso aí, né? É claro, é evidente que está apontando para Deus. Mas quando foi isso? Foi quando Deus estava concebendo na mente? Não, ele fez um projeto completo. Aí veio a tarde e a manhã e veio o sétimo dia. E no sétimo dia, então, é o dia em que foi liberado o poder da palavra e o poder do Espírito. E tudo começou a ser gerado, tudo começou a se manifestar, todos aqueles astros, tudo aí sim é um processo cronológico, aí é um processo que tem uma sequência, né, que vai se desenvolvendo, e tudo vai acontecendo. Por isso, tem essa expansão a partir desse momento. É uma obra, aparentemente, aos olhos dos homens, infinita, mas que o próprio homem sabe que agora tem dúvida sobre se ela ser infinita, porque um dia vai acabar essa força da expansão e tudo vai começar a regredir novamente. Essa é uma teoria também, né? E, portanto, vai voltar aquilo que era, ou seja, praticamente o nada, do ponto de vista da ciência, né? Mas o que importa é o seguinte, é que no sétimo dia, então, tudo estava imaginado e foi liberado o poder. Nós vemos que em outros livros da Bíblia fala que o Espírito de Deus foi adiante e todas as coisas foram sendo geradas sobre aquela palavra que Deus havia dado quando ele entrou no descanso. Aí não é mais Deus. Aí a obra está sendo realizada, a concepção já está pronta e o projeto está pronto e pode ser realizado pelo poder. Sim, poder criador de Deus, e esse poder é o Espírito. O Espírito mais a palavra geram toda a criação, né? Então, aí podemos ver essa convergência entre a teoria do Big Bang, mas e a questão da evolução, né? Essa questão da evolução ainda nós não tratamos, né? Mas no sétimo dia, então, foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército, que é o universo completo, sempre o foco é a terra, né? Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra, a concepção que tinha feito, descansou do seu trabalho, abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Vamos ver a nossa próxima tela, que é continuação lá no Gênesis 2, agora no capítulo 4 a 8. E aí sim eu vejo, lendo a palavra, fica salta aos olhos o processo de evolução sendo mostrado aí. Aí nós vamos ter a questão da evolução, não mais da criação do universo, mas da evolução do homem, né? Como que está escrito? No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, né? Então, já tinha o elemento árido, já tinha os líquidos, e já tinha a concepção dos líquidos, do gás, mas isso tudo num processo cronológico, estava acontecendo aqui nesse dia que não tem nada a ver com aquele dia de concepção, tá? É uma coisa que vem acontecendo quando Deus liberou o poder. Chegou a uma altura do desenvolvimento desse poder em que estava assim, né? Nenhuma erva havia ainda nos campos, mas estava lá o globo, já existia o globo, já existia em condições. Subia um vapor, aí o gás, subia um vapor que regava a superfície da Terra. Então o globinho já estava lá, prontinho, e já tinha vapor, já tinha o elemento fluido. O Senhor Deus pegou o barro da terra e formou o homem
Essa frase aqui, Deus formou, pôs o homem do barro da terra, significa trilhões e trilhões de anos de evolução. Pegar do barro, é dessa mistura, lembra dos elementos que nós falamos? Primeiro a luz, depois os elementos gasosos, depois o elemento líquido, que são os fluidos, e depois o elemento árido. E desse processo da luz e da interface deles todos, vai ser geradas microestruturas aí de vida que geram os vegetais, e aí então começa todo um processo que vai gerar o corpo humano. E vai passar por uma evolução, sim, uma evolução que compreende desde o do primeiro verme lá, que não era nem vegetal, nem nada, era a primeira espécie de vida, passa para ser um vegetal, e daí vai o processo de mutação acontecendo, mutação e seleção, mutação e seleção acontecendo, e vai crescendo até chegar na estrutura do homem que passou por todas aquelas fases do homem pré-histórico, que tem aí os fósseis encontrados pela ciência. Mas, porém, ainda não era o homem que Deus pretendia, era só o barro tomando forma, né? Quando chegou no ponto, sei lá, se é o Homo sapiens ou que ponto que é, chegou no ponto, Deus pegou, formou, pôs o homem do barro, inspirou na narina o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aí, então, é o homem. Agora é o homem que nós conhecemos, né? Ora, o Senhor Deus já muda. No seguinte versículo fala o seguinte: o Senhor Deus tinha plantado o jardim do Éden do lado do Oriente e colocou nele o homem que havia criado. Lembra que nós falamos na última reunião do princípio da separação? Aqui o homem foi separado desse ambiente. Então todos aqueles outros seres que estavam lá não sofreram essa transformação, mas o homem sim recebeu o sopro de vida. Adão recebeu um único homem e foi separado. Então, essa separação gerou o homem. E só foi o homem. Certamente, todos aqueles fósseis que são femininos, que estão aí são descobertos, já estavam lá. O homem veio de um processo evolutivo e da geração provida pelo acasalamento do macho com a fêmea, certo? Isso foi normal. Porém, um dos homens foi tirado e foi levado para o Jardim do Éden. E aí acontece a próxima tela, que é a mulher gerada a partir do homem. Essa é a coisa mais misteriosa que tem aí. Essa é a mais misteriosa porque não usou as mulheres que foram geradas no processo de evolução conforme o homem. Ele pegou um homem e separou, levou para um lugar especial, que é o Jardim do Éden, que é o lugar onde o ser material humano, que era ali o primeiro Adão, se relacionava com forças espirituais. O próprio Espírito de Deus e a própria oposição, né? Por que foi assim? Aí é uma longa história, porque o homem tem a liberdade de escolha, né? Mas lá ele estaria sob um preceito, e se ele cresce no preceito, se ele tivesse a fé, então ele estava sendo preparado para se tornar filho de Deus. Deus sabia que o homem ia cair, e para isso já seria provido um novo Adão, mas de qualquer forma o processo foi feito para que ali ele separado tivesse o processo de santificação, que é tornar-se filho de Deus. Por isso é um processo separado, é um princípio de Deus, é o mesmo processo que nós devemos viver, estando no mundo, porém não pertencendo ao mundo. Mas aí o que aconteceu de estranho? O Senhor Deus mandou o homem em profundo sono, e enquanto dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com a carne ao seu lado. E da costela que havia tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. E aí então, eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e já não são mais dois, mas uma só carne. Então, esse processo está lá escrito na carta aos Efésios, capítulo 5, 31 e 32,
onde Paulo diz isso que chama a atenção desse versículo, 2:24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Vamos entender um pouquinho o que é isso. É tudo hoje, é teoria, tudo hoje é uma coisa, não é um estudo técnico que estamos fazendo aqui, nem posso dizer que isso é algo digno de fé, mas a gente tem que ir abrindo essas visões, essa possibilidade, para não cair na incredulidade. Tá? Então, entendemos aí o processo da separação, da santificação, mas agora tem essa questão da mulher. Por que não foi usada a mulher conforme o homem? Quando Deus fez isso, não está aí o versículo, mas estava escrito que ele imaginou que o homem lá no Éden precisava de uma companheira adequada, auxiliar adequada, né? O que significa esse adequada? É que ela não podia ter sido desenvolvida da mesma forma que o homem. Ela tinha que ser extraída do homem. Por que isso? Porque isso tem a ver com a igreja e Cristo. Assim como a mulher adequada para Adão, que geraria filhos para Deus, que multiplicaria esses filhos de Deus, ela tinha que ter saído de Adão para que houvesse a aliança de se formar um só corpo, fundamentada no homem como cabeça e a mulher como corpo. Então, ela não podia ter uma formação paralela, como alguém que fosse equivalente. Teria que ser algo que foi extraído dele. E isso anunciava Cristo, já anunciava, nesse momento já anunciava Cristo. Porque é o que nós temos que viver. Nós só seremos gerados como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, se nós formos esposa de Cristo. Cada um de nós, homens e mulheres, temos que ser esposa de Cristo. E para ser esposa de Cristo, tem que nascer do sangue e tem que nascer da água que é extraída do lado de Cristo. Portanto, tem que nascer de Cristo. Sem nascer dele, não somos gerados filhos de Deus. Então, esse mistério é grande, né? É algo que está lá, e tudo isso só pode servir para nós fortalecermos a nossa fé. Como eu disse, não é um ensinamento definitivo, não é base de fé, mas é um alerta. Precisa ficar para quebrar essa ideia de que o cristão não tem como responder essa questão da geração cronológica e geração evolutiva do homem. Tá? Bom, encerramos aqui. E encerramos também o assunto de frutos do Espírito, até, se bem que esse assunto vai ser sempre o tema foco, né, porque é o mandamento de Cristo para nós, mas nesses moldes que nós fizemos até aqui. Eu vou me ausentar por 2 semanas, mas vocês não vão ficar sozinhos. Outro vai tomar o meu lugar e vai falar aqui nessas 2 semanas. De qualquer forma, já fica aí o aviso, não percam, porque vem coisas novas pela frente aí, tá? Depois a gente retoma, então. Vamos encerrar com a nossa oração, dando graças a Deus, né? Louvando o nome do Senhor e pedindo a Ele que tudo isso seja razão para que a gente cresça na fé, se fortaleça na verdade, Senhor, e não caia nos enganos. Que a vossa luz, Senhor, venha sobre nós e nos ajude a ver em Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que é a verdade. E tudo que é verdade, fora da palavra, que se some a ela, para que cada vez mais nós conheçamos o Deus verdadeiro, o seu amor, a sua divindade e a sua perfeição. E possamos, então, tudo isso reverter em glória e louvor ao vosso santo nome. Amém e aleluia.